Bom dia, galera. Bom dia, internautas, pessoal do mundo inteiro, amigos queridos que têm nos acompanhado aqui pelo nosso bate-papo teológico. Hoje, o nosso programa ao vivo, são 10 horas e 3 minutos, na capital paraibana. Bom dia, filho, tudo em paz? Bom dia, Bruno. Bom dia a todo mundo que está assistindo, tanto agora como vai ficar vendo sempre o vídeo. Deus abençoe o nosso bate-papo teológico de hoje. Beleza, então, nosso tema de hoje é discipulado, a pedido pelo nosso amigo Allan Kardec. Um abraço, Allan, um abraço, querido, obrigado pela força que tem dado aí. E a ideia de Allan Kardec foi o seguinte, que eu pedi para a gente conversar sobre o tema discipulado. Por que muitas igrejas enfatizam tanto a questão da evangelização, mas desprezam o discipulado? Aí eu lembrei de muitas coisas que a gente vai discutir aqui nessa nossa meia hora. Filho, quero fazer uma pergunta. Você conhece 5 ex-testemunhos de Jeová? Não conheço nenhum. Pelo menos nenhum que se converteu de verdade. Não, ex-testemunhos de Jeová, ex-testemunhos de Jeová. Não, Que saiu conheço de não, lá, que cara. saiu de lá, que saiu de lá. Não conheço. Eu não conheço 5 ex-testemunhos de Jeová. Mas por que será que eu fiquei pensando, né? Por que será que a gente conhece tão poucos ex-testemunhos de Jeová? Certamente o discipulado deles é o segredo do sucesso. Claro que eles ensinam o erro, eles ensinam a mentira, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Vou colocar meu celular aqui no silencioso que já tocou, depois eu retorno. Mas, e ex-crentes? Você conhece aí uns 50 ex-evangélicos? Multiplique por 20 esse número. Pois é, cara, eu acho que alguma coisa está errada aí, né? Por que aqueles que ensinam a verdade não têm se dedicado a esse ensino, não têm se dedicado a fazer discípulos, né? O Bom, grande professor Howard Hendricks, não confundir com Howard Hendrickson dos comentários, né? Howard Hendricks, eu fiz um curso com ele, cara, ele faz tempo, foi online, ele já faleceu, já está com o Senhor, um curso sobre discipulado, e a primeira frase que ele diz nesse curso é a seguinte: se você não está fazendo discípulos, está fazendo qualquer outra coisa, menos o que Jesus mandou. E aí ele começa a explanar o que seria um discipulado, quem deve fazer e tal. Então eu quero começar com essa primeira pergunta, Felipe, para a gente bater um papo legal hoje. O que é discipulado e como é que se faz? cara, realmente tem muita gente que está afastada por falta disso, de acompanhamento, que é discipulado. Então, discipulado é muito mais do que você chegar e dar um estudo bíblico para uma pessoa e depois ir embora. Discipular é você conviver com aquela pessoa, principalmente com a sua vida, você demonstrar com a sua vida o que Cristo fez através de você. E também ensinar a Bíblia para ela com paciência, com calma, o beabá mesmo, que é o essencial, caminhando junto com essa pessoa. A gente tem alguns planos e vou citando. Cortou aí sua última fala, cara. Cortou sua última fala. Quer completar aí? No decorrer da conversa, eu vou citando alguns exemplos que a gente tem experimentado aqui nessa caminhada de discipulado. Eu vou citá-los no decorrer da conversa. Beleza, galera, vocês estão acompanhando aí, vocês podem entrar pelo meu Facebook, Bruno MEPB César, e fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? E a gente fala ao vivo aqui. Eu quero ler um texto da Bíblia, o texto famoso sobre o discipulado do Senhor Jesus, Mateus 28:19, quando o Senhor nos deu a ordem para fazer discípulos, né? Portanto, ide, ou tendo ido, enfim, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Realmente a ênfase aqui não é em ir, porque a gente pode ir para um lugar, pode ir para outro e não cumprir a vontade de Deus. A ênfase é em fazer discípulos, né?
De acordo com o Senhor, esse fazer discípulo é batizando, confirmando esses novos cristãos na fé e ensinando o que o Senhor havia ensinado para os apóstolos, nos ensina pela sua palavra e por aí vai. Mas tenho notado que em muitas igrejas, filho, discipulado é somente uma classe de escola bíblica, às vezes dominical, às vezes outro dia da semana, e onde se estuda um material, geralmente uma revista de bíblico, que é interessante, que muitas vezes é até interessante, mas para muita gente discipulado é só aquilo. Discipulado é só aquela salinha, como é que aquilo funciona? Aquela sala de estudo bíblico, que alguns até têm falado com desprezo, deve ser desprezado? Como é que você vê essa questão? Como é que se faz, então, o discipulado? Rapaz, a problemática é muito maior, para não usar uma expressão de dizer o buraco é mais embaixo. Né? Porque, se liga aí, como é que pode você querer eleger um professor, na maioria das denominações, para dar aula de discipulado a novos convertidos, mas o cara não tem nenhum envolvimento. Como você disse, ele é técnico demais, ele dá a aula dele, bem técnica, depois vai para casa, mas não acompanha aquela pessoa que ele está discipulando. A aula é uma vez por semana só, e durante toda a semana a pessoa nem sabe o que acontece com ele. Então, a escola bíblica e o discipulado na escola bíblica é extremamente importante. Já vai levar o cristão a saber a importância de se estudar a Bíblia, etc. Mas o discipulado ele vai além disso. Tem que realmente identificar pessoas na igreja que tenham essa capacidade, por mais que esse é um dever de todo cristão, mas essa capacidade de agregar, e aí essa para mim é a palavra-chave aqui, agregar pessoas novas, pessoas que ainda talvez não tomaram a decisão por Cristo, agregá-los na igreja e fazer com que eles façam parte da vida da igreja. Isso, para mim, é a definição mais prática de discipulado. Fazer com que as pessoas tenham parte na vida diária da igreja. Então, isso se enquadraria naquilo que um amigo me falou há muito tempo, que discipulado é a gente desassociar essa palavra, separá-la, é discípulo ao lado. Né? Então, na ideia dele, o discipulado é isso, é um discípulo andando ao lado do outro, formando outro discípulo de Cristo. Mas eu lhe pergunto, filho, quanto tempo dura, então, o processo de discipulado? A Bíblia estipula um tempo que isso deve acontecer, as igrejas estipulam. Como é que você vê essa questão de tempo? Ok. Rapaz, eu vou citar alguns exemplos práticos aqui. Como eu não tenho tanta teoria em relação a isso. Olha, um jovem casal da nossa igreja, eu até gostaria que ele tivesse aqui hoje para poder participar da conversa, mas ele precisa estar trabalhando. E com ele a gente gastou, acho que foi quase um ano de acompanhamento assim na casa dele, juntando tudo, sabe? Tanto de estudos bíblicos, como participar. Opa, ficando aí. Eu não acredito que o tempo... não existe uma regra com relação ao tempo, não. Cara. Quer dizer, quanto tempo vale um discipulado. Se é o discípulo ao lado, como a gente entende, desassociar essa palavra, é o cara que vai caminhando com você. Só que, vamos dizer, a gente fez esse discipulado, que a gente chama aqui de pré-discipulado, antes dele tomar uma decisão uma decisão concreta na sua vida por Cristo. Depois que ele tomou essa decisão, e aconteceu de maneira consciente, realmente, aí a gente continua caminhando. Poxa, eu chamo para ir junto, eu procuro estar sempre sabendo como é. Então, pelo menos aí faz mais de um ano, mais de um ano com certeza, vai fazer uns 2 anos que com esse casal específico, esse rapaz que eu estou citando aqui, a gente tem caminhado junto e ainda eu acho que o discipulado ainda está continuando, né? Uhum. Interessante. Então, vocês evangelizaram esse casal mostrando quem era Jesus, fazendo uma espécie de discipulado, assim, de escola de discipulado. Foi isso? Isso. Na casa, na casa deles e outras casas também, porque a gente começou na casa dele
E da casa dele, a gente terminou tudo que a gente poderia dar de estudo lá e a gente foi começar em outra casa e a gente os levou para acompanhar, mesmo ainda não tendo se convertido, o discipulado na outra casa. Enquanto a gente estava dando um discipulado a um outro casal, eles já sabiam muito. Eu acho que a ação do Espírito Santo já era grande na vida deles. Eles já sabiam muito e eles até ajudavam aos outros compreenderem melhor aquilo que a gente estava ensinando. E depois que a gente terminou o discipulado na segunda casa, a gente começou uma terceira casa, e na terceira casa eles acompanharam ainda sem tomar decisão. Mas foi nessa terceira casa que eles realmente tomaram a decisão e se converteram. Mas olha só, então, se a gente dura aí 2, 3 meses fazendo um estudo de pré-discipulado, 2 meses mais ou menos, e a gente demorou na outra casa mais 2 meses, e na outra casa mais 2 meses, então foi no mínimo 6 meses sem eles se converterem. Depois que se converteu, queria já dizer uma coisa, Bruno, imediatamente, como eles já tinham um conhecimento muito bom do material, já colocamos para eles dar discipulado novos convertidos, com menos de 2 meses de crente, eles já começaram a dar discipulado em outra casa, e eles já tinham um conhecimento. E passaram uma boa experiência. O casal que eles discipularam não se converteram, eles ficaram talvez um pouco tristes, mas a experiência para eles foi muito boa, sabe, assim, mas eles já sabiam. Então, a gente não parou, a gente continuou. Massa, massa, massa mesmo. Beleza, cara. Então esse quanto tempo dura é relativo, né? É relativo. Tem gente que fortalece logo na fé, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que não vai querer Cristo mesmo. Os motivos a gente discute no outro programa. E com quanto tempo um discípulo pode fazer outro discípulo, você já respondeu aí, né? Quando ele for discípulo de Cristo, ele já deve fazer outro discípulo para o Senhor. E aí, pode falar. Cortou aí sua fala, filho, mas fala aí, por favor. Não, eu disse assim, que isso é simultâneo, essa obra ela não para. Enquanto você está fazendo discípulo aqui, o seu discípulo já está fazendo outro automaticamente, e o que ele está fazendo já está fazendo outro. E discipular. A internet tá meio pesada aí hoje, porque a rádio, tanto a minha quanto a de filho, e tá chovendo aqui em João Pessoa, tá nublado aí em Bernardino Batista, né, filho? Isso. Tem mais água aqui do que em São Paulo, né? Interessante. A galera passou a vida toda vendendo a ideia que o Nordeste era terra rachada e seca, e agora estão fazendo racionamento de água em São Paulo. Ainda não, mas já estão fazendo, né? De madrugada já falta água institucional. É bom eles reverem isso, né? É bom eles reverem essas ideias aí. Bem, você conhece esse material que você usou aí, nesse pré-discipulado? Foi você que fez? É de alguém? De alguém né? Claro. De onde é? A pessoa que está nos assistindo aí, pode comprar? Que material é esse aí? E quais as vantagens desse material? Certo. Cara, eu uso 2 materiais e ambos eu tentei dar uma readequada na linguagem, né? Um deles já é muito bom, que é o material de pré-discipulado da Juvec, chamado Verdes Pastos. Uma revistinha simples, com 5 lições. Normalmente as 3 primeiras é para conscientizar a pessoa de quem é Jesus, da necessidade de salvação, de se começar uma nova vida. E as 2 últimas já falam mais da vida da igreja. Olha só. Mas aí eu fui avaliando o material de acordo com o nosso contexto aqui. Percebi que mesmo tendo talvez tido muito critério para elaboração, mas ainda há linguagens, a própria tradução da Bíblia usada ainda é muito difícil para você discipular, por exemplo. Tradução. Foi zona rural. Então, por exemplo, na hora que eu estou apresentando, eu mudo uma palavra ali, ou uso uma outra linguagem, uma outra tradução bíblica. Beleza, readequei. E outro foi um material da Convenção Batista, Missões Nacionais, né, da Convenção Batista, que tem como título O que Jesus deseja que você faça. Eu peguei o material, eu redigitei. Eu redigitei e fui botando toda a linguagem. Diga, filho, você redigitou? Redigitei, coloquei, por exemplo, os versículos bíblicos numa tradução que eu entendi ser mais compreensível para pessoas que têm uma escolaridade, para pessoas
iletradas, como é o caso nosso público aqui, do discipulado, e adequei uma frase ou outra, sabe, desse material. Fiz uma readequação e ambos que a gente usa nesse início são muito bons. O pessoal questiona muito, pergunta muito e aprende muito. Então, esses dois materiais que tu me perguntou, o Verdes Pastos da Juvep e esse O que Jesus deseja que você faça, das missões nacionais da Convenção Batista, mas readequado ao meu contexto e a linguagem que uso aqui. Massa, massa. É interessante essa adequação, porque, cara, o Brasil é continental, né? Então, eu morei em Campina Grande, morei por 2 vezes, minha família toda é de Campina Grande, eu sou pessoense. Muita gente pensa que eu sou campinense, porque eu gosto muito de Campina e tal. Eu não falo mal nem de Campina nem de João Pessoa, não tenho o que falar, mas daqui para ali, 120 quilômetros, separados por uma rua só, né? Que perto de casa você pega, vai direto, chega em Campina Grande, então o vocabulário já muda bastante. Quando eu cheguei lá para morar a segunda vez, que eu já era, eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, e aí fui me tomando, fui fazendo amizade, comecei a sair, jogar bola com o pessoal lá, eu percebia que uma palavra ou outra já mudava, e o sentido era totalmente diferente. Às vezes a mesma palavra não fazia sentido lá. Imagina, cara, num país do tamanho do nosso, né? Eu tenho um amigo chamado Eliel, acho que você conhece também Eliel, que trabalhou com povos ribeirinhos na Amazônia. E ele ficou enfurnado lá, num cantinho tão distante dos centros, que no dia 22 de maio, se não me falha a memória, que é o aniversário do Eliel, ele esqueceu que era aniversário dele. Era um lugar tão longínquo que era assim, a galera, o grupo missionário lá foi que lembrou, ele hoje não é teu aniversário? Ah, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de maio e aí celebraram o aniversário dele. E aí ele falou comigo com o vocabulário de lá. Eu não entendi nada, cara. Pode ser que ele estava falando outra língua. Era outra língua, né? Era outra língua. Oficialmente era o português, mas não era na prática o bem o português. Aliás, filho, a história da NPLH, aquela nova tradução na linguagem de hoje, aquela Bíblia, muito condenada. Seria bom a gente fazer um programa sobre tradução bíblica qualquer dia desse, né? Mas a história daquela Bíblia foi o seguinte: 2 irmãos gêmeos missionários, eu não lembro se no Rio ou em São Paulo, distribuíram Bíblias, o povão lá, e 3 meses depois, 4 meses, o pessoal começou a devolver as Bíblias. E aí eles pastor, olha, a gente não está entendendo nada, só lá em casa só minha filha que sabe ler, nem ela que sabe ler está entendendo, a gente vai devolver a Bíblia aqui. E eles atentaram para a realidade de fazer uma tradução que alcançasse aquele público que conhecia que tinha um vocabulário menor do que as tradicionais Bíblias de Almeida, como a Almeida atualizada, a Almeida corrigida, de 95, né? Aí, tempo, 20 anos já se passaram. E conseguiram alcançar aquele público, né? Então isso é realmente muito interessante. Agora, eu quero tocar no outro ponto aqui, a respeito ao discipulado, né? Já vimos o que é, como fazer, que material utilizar, mais ou menos. Eu mesmo quero adquirir um livro que eu não consegui ainda, do Howard Hendricks, que é discipulado, acho que é da editora Betânia. Fiquei sabendo essa semana, segunda-feira, de outro material interessante, mas por que, filho, na sua opinião, muitas igrejas enfatizam muito a evangelização, enfatizam essa questão do ir, de pregar Jesus e tal, mas poucas igrejas valorizam a questão do discipulado. Traz prejuízos incríveis, né? Como é que você vê essa questão aí e como é que tem sido essa realidade aí, em Bernardino Batista? Pois é, rapaz, uma vez que eu fui na tua casa, eu estava falando a você que na plantação de igrejas, isso eu aprendi no curso que eu fiz aí no CNM2, não é apenas evangelização. Sem ela, não pode ter plantação de igrejas. Inclusive, ele fala que a evangelização precisa ser abundante. Ou seja, evangelizar em avanços, evangelizar no dia a dia, apresentar realmente Jesus, não as nossas ideias, mas Jesus.
Porém, não é apenas evangelização. Ela entra o discipulado. É o caminhar junto mesmo. Olha, vamos falar de algumas realidades que a gente acompanhou já em avanços missionários que a gente foi e outros. Boa parte da galera que vai para avanço missionário vai achando que está fazendo uma viagem de turismo. Vai conhecer um lugar novo, vai dormir um final de semana no colchão do chão, numa escola, e vai falar de Jesus para algumas pessoas, vê um resultado que não é definitivo, e volta para casa, volta para sua igreja, testemunhando e dizendo, eu fiz missões, e quando eu estive lá no nosso evangelismo, se converteram 50 pessoas, e a gente deixou a igreja com 50 pessoas para o pastor que está lá. Então, assim, isso não é discipulado, cara. Isso realmente é uma parte da evangelização, mas a igreja precisa ter consciência de que a edificação da igreja, do corpo de Cristo, não se dá apenas em fazer isso, onde muitos vão achando que é turismo. Eu acho importantíssimo, mas eu queria muito que a igreja tivesse consciente. Poxa, a gente vai fazer um avanço evangelístico, mas isso não vai definir ainda como é que vai ficar a igreja lá, o que a gente vai plantar uma igreja lá. Porque vai ficar lá um casal, um grupo de missionários que vida daquela comunidade, seja uma cidade, seja um bairro, seja uma favela, seja onde for, vão fazer parte da vida. E aí é onde entra também outra definição sobre discipulado, fazer parte da vida daquele povo lá. Você perguntou sobre minhas experiências aqui, eu estava conversando esses dias com algumas pessoas e falando que em 4 anos, ontem oficialmente fez 4 anos, né, que eu morei. Eu cheguei antes, mas oficialmente ontem fez 4 anos. E é muito interessante, porque no começo a gente, as pessoas tratavam bem, claro, educadas, chamavam para tomar café, mas ainda não confiavam tanto. Quando passava ainda era o cochichado na rua, eita, é o pastor, é ele que chegou. Mas agora não, todo mundo não olha nem para mim direito, e eu acho isso bom, porque mostra que devagarzinho, Elaine e eu, a gente está inserido um pouco na realidade das pessoas. E a gente tem ganho confiança das pessoas. Eu vejo que as pessoas sentem confiança de contar os seus problemas. Eu vejo que as pessoas sentem confiança de nos colocar nas suas casas, nos chamar para comer e abrir o seu coração para falar determinados problemas. Eu vejo, essa semana, pelo menos umas 2 pessoas disse, eu queria que vocês fossem lá na minha casa, eu tenho algo para contar. Pessoas que não é do convívio da igreja. Então, queria que vocês fossem lá para conversar, estou com problemas. Então, eu vejo que tudo isso faz parte do discipulado. Quando essa pessoa chega na igreja, é difícil, mas a gente tenta logo tentar inserir essa pessoa no dia a dia. Olha só, que se eu for contar é tanta coisa, mas ontem estava uma senhora que se converteu domingo, publicamente, na frente da igreja, todo mundo, ela se converteu. E ela já foi para lá, e ela ficou preocupada, porque acho que alguém disse a ela que ela tinha que trazer a Bíblia, e ela deixou... Não, agora não. Mas a gente tinha oração e eu pensei, meu Deus, eu pensei ontem, né? A gente vai orar de joelho, essa mulher se converteu domingo, a gente já vai orar de joelho. Eu disse, não, vamos sim orar de joelho. A gente já, irmãos, agora é nossa hora de praticarmos em joelho. E ela já se ajoelhou e já deve ter falado algumas coisas. Ela já tem que saber como é que é a manha do convívio da igreja. E graças a Deus os irmãos disseram, a manha foi ótima. Como é que a coisa funciona. Porque não adiantava a gente dizer, não vamos orar hoje de joelho porque ela não quer. Caminha discipulado, né? Como é que a gente discipula com a vida da igreja? Na evangelização é ótima. A evangelização precisa existir em abundância. Tem igrejas, Bruno, e a gente sabe disso, que nem evangelizam nem discipulam. E nem se importa com o discipulado nem com a evangelização. Eu nunca vi esse filme, cinema nenhum. Pois é. Nem se preocupa na evangelização realmente constante, seja igrejas de grandes capitais, seja igrejas de cidades pequenas, do sertão ao litoral, e que também não discipulam. Eu acredito que as duas coisas elas têm que caminhar juntas. Você não pode realmente discipular sem evangelizar. Porque você, automaticamente, quando está discipulando alguém, você está evangelizando.
Se eu entendo que essa palavra evangelizar é formar o evangelho na vida da outra pessoa, quando eu estou evangelizando, quando eu estou discipulando, estou formando o evangelho, automaticamente evangelizando. E a gente precisa conscientizar o pessoal. Vamos evangelizar? Vamos. Mas não vamos terminar no evangelismo. Vamos discipular. Vamos agregar essas pessoas e para que elas façam parte da vida da igreja. Só uma coisa para concluir essa parte da minha fala. Eu observei muitos exemplos de muitas igrejas, de muitos colegas que conviveram comigo. Que, por exemplo, a igreja ela não tem tanta comunhão, porque quando chega alguém novo, a pessoa se sente totalmente isolada, a pessoa não é chamada, porque existem os grupos individuais na igreja, e isso eu não falo de amizade, né, de construção de amizade, falo de uns grupos individuais que não chamam ninguém para ir, para participar. Se é num contexto de capital, chama para ir para o açaí, chama para ir para a pizzaria, esteja próximo e tenta fazer isso natural. Se é num contexto de interior, começa a fazer com que essa pessoa faça parte, tomar café todo mundo junto. Tem tantas coisas, cara, que a gente poderia falar que é discipular também, mas o principal, ensino bíblico. Beleza, filho, beleza. Ensino bíblico. E prático com a vida, respondendo. As pessoas me extra o estudo do que sobre o próprio estudo. Isso é uma frase aí. As pessoas estudam alguma coisa? Não entendi. Não. As pessoas me perguntam muito mais quando eu estou dando estudo bíblico a elas sobre assuntos de vida cristã que vão além do estudo do que sobre o próprio estudo. Porque se no estudo eu digo Jesus é o Filho de Deus, Ele quem salva, quando a pessoa já se converteu, ela tem essa compreensão. Mas ela quer saber, no meu contexto, sobre idolatria, ela quer saber sobre pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso é a vida. O que eu ensino, eu tenho que viver. Então, há perguntas muito mais sobre assuntos extra meu estudozinho técnico lá do que sobre e essas perguntas são sobre vida cristã como um todo. Beleza, filho, beleza. Rapaz, o evangelismo, como você falou aí, é um processo em 2 etapas, né? A igreja, o pastor, a liderança da igreja tem que preparar todos os cristãos para que façam esse trabalho. Porque quando o pastor não faz isso, a liderança não faz isso, quase ninguém vai fazer. Claro, Deus pode mover alguns, e Ele move, né? Ele move, a gente sabe disso. Tem igrejas que, como você mesmo disse, que não evangelizam. Sempre há, que não evangelizam institucionalmente, mas sempre há um ou outro irmão ou irmã que fazem esse papel. Mas a igreja tem que fortalecer, tem que treinar os irmãos, tem que treinar para que façam tanto um quanto o outro. A gente vai evangelizar, a gente vai orar para que Deus quebrante os corações e a gente vai estar pronto aqui para receber essas pessoas, para discipulá-las, para ensinar tudo que o Senhor nos ensinou. Como Ele mesmo disse, o processo é esse. E às vezes tem igrejas que têm um efetivo muito bom de evangelização, pessoas que sabem falar muito bem, que não tem vergonha de bater de porta em porta, fazem cultos ao ar livre, quase que ao estilo Billy Graham e por aí vai, bons pregadores e tudo mais. Mas aí quando chegam os visitantes, os novos decididos, a igreja está despreparada. E aquele crente vai ser mais um crente sem conhecer a sua Bíblia, sem saber a cor da capa preta da Bíblia, porque a igreja não fez o seu papel. Claro, todo cristão deve anunciar o Senhor, deve ser testemunha de Jesus, deve fazer discípulos do Senhor. Mas esse papel de treinar todos os cristãos é da liderança. A liderança não pode se esquivar disso, né? Não pode se esquivar. Esse é o papel. Efésios 4 diz isso. Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres para o treinamento dos santos, para que os santos exerçam seu ministério. E esse exercício ministerial dos santos não diz respeito apenas, não diz respeito apenas a uma perspectiva litúrgica, isto é, não fala apenas do andamento do culto. O diácono vai ficar na porta, o pessoal do louvor vai cantar, o seminarista vai pregar. Não é só para o culto isso aí.
mas é para adoração. Eu quero definir culto e adoração como adoração sendo algo individual e culto sendo adoração coletiva, tá? Então, quando o cara vai trabalhar na segunda-feira de manhã, vai enfrentar toda a realidade, pegando do cheiro, e ele vai trabalhar como catador de lixo, sob chuva e sob sol, ah, ele precisa dar luz, com Jesus. Um abraço para a Elisa também. Pregar o Senhor Jesus ali para os seus colegas de trabalho e por aí vai. Então, se a liderança não treina essa galera, não treina os irmãos, fica difícil, né? Outra coisa, a palavra santo aparece no singular em todo o Novo Testamento, se referindo a Deus. Os santos, eu e todos os cristãos somos santos, sim, de acordo com a palavra de Deus, mas a gente nunca é santo e chamado de santo no singular. A gente só é santo coletivamente. Os santos aparece 42 vezes essa expressão no Novo Testamento se referindo aos cristãos. Então, quando a gente está junto, faz discípulo em si. Quando a gente faz junto, nós somos os santos de Deus, né? Filho, eu quero indicar mais um livro, como Ferro a Fio Ferro, mais uma vez, Howard. Esse livro, na verdade, é de um passo além, não só sobre o discipulado, mas sobre a mentoria. Está tendo muito barulho aí, velho. Eles ajudam a cumprir etapas de mentoria. Você quer atingir um alvo, atingir um objetivo, como, por exemplo, lançar um livro, publicar um livro. E aí você tem algum amigo que pode lhe ajudar nisso, e ele ensina como ter esses encontros periódicos, o que discutir nessas conversas, até atingir esses objetivos, seria um passo além do discipulado, a mentoria. Algo muito interessante, algo bíblico também, né? Paulo fazia isso, Jesus fez isso, Moisés, toda a liderança de sucesso na Bíblia trabalhou com mentoria. É uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Filhão, quer falar mais alguma coisa? Por mim, por hoje é só. Beleza, só pedir à turma aí que é o seguinte, você, por exemplo, você pode chegar e quando alguém se e já inserir para que essa pessoa faça algo na igreja. Não precisa necessariamente colocar para pregar, alguém nem para cantar. Esses dons você vai descobrir. A pessoa pode participar e ela vai se sentir importante quando participar da vida da igreja e coloca para trabalhar. Porque crente parado só dá problema. É verdade, é verdade. Beleza, eu quero só mandar um abraço aqui para algumas pessoas, alguns amigos que têm nos acompanhado, para minha esposa. Um beijo, meu amor, beijo para você. Um abraço para meus amigos Marcelo Félix, que esteve aqui em casa ontem, Allan Kardec, Temístocles, Temir, né? Fátima Diniz trabalha comigo lá, Calena Valesca, só trabalhar no seminário, Augusto Ambrósio, Matheus Vinícius, meu amigo corintiano, um abraço, Matheus, é nóis. Meu amigo Arifran também, lá da Flex Center, oficina, lá do seminário, um abraço a você. Posso encerrar aqui, filhão? Pode encerrar, pessoal, e discipulem, vivam, acompanhem pessoas no dia a dia e sempre fale de Jesus. Nunca fale das suas ideias, nunca fale de você. Fale de Jesus e da obra de Jesus na vida das pessoas. Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço.